E aí pessoal, tudo certo? Então, hoje eu vou estar passando para a nossa primeira aula desse mini curso de Java que está sendo promovido pelo Raimundo. Vai ser a primeira aula mesmo, porque como vocês viram no nosso primeiro vídeo aí, foi só uma introdução, como será esse curso, como serão próximos cursos, enfim. E está sendo bem legal porque a gente recebeu um feedback ontem sobre como foi, como o pessoal tá entendendo essa questão dos vídeos do Raimundo, o pessoal tá gostando da ideia, já deu aí ideias de outros cursos, daqui a pouco a gente pode fazer alguma coisa de Android que o pessoal tá sugerindo, então realmente vai ser bem legal, hein? Então vamos lá. Pro pessoal que ainda não curtiu o Raimundo, tô deixando um convite aí, ó, entre no site, curta a nossa página, nos siga lá no Twitter, certo? Para você sempre ficar atualizado, então quando a gente estiver postando uma videoaula, a gente avisa sempre pelas redes sociais também para ficar mais centralizado, certo? Então, nessa primeira aula desse mini curso de Java, eu vou estar explicando alguns fundamentos iniciais da linguagem de programação, vou estar falando um pouquinho sobre a história do Java também e vou estar mostrando como fazer para instalar o, o SDK, né, que seria o kit de desenvolvimento que é fornecido aí pela Oracle para o desenvolvimento da linguagem Java. E também vou estar mostrando como instalar a IDE, que seria um ambiente de desenvolvimento que a gente vai estar utilizando durante o curso, certo? Então vamos lá, vamos começar um pouquinho sobre a história da linguagem Java para o pessoal ir se situando aí para entender mais ou menos como começou e como vem se expandindo nos dias de hoje, certo? Bom, então aconteceu mais ou menos o seguinte para o lançamento da linguagem Java. Vou dar uma resumida na história para a gente passar isso bem rapidinho, só para dar um início nessa aula. No ano de 1990, o James Gosling, né, o senhor James Gosling, e outros programadores da Sun Microsystems estavam envolvidos num projeto de uma TV interativa. Aí aconteceu que o James Gosling, no meio desse projeto, no meio do desenvolvimento, ele ficou um pouco frustrado com a linguagem C++ em alguns pontos. E aí o que aconteceu? Ele se trancou no escritório dele por um tempo e resolveu criar a sua própria linguagem de programação da forma que ele achava melhor. Dessa forma, ele criou o Java, só que o Java ele criou para uso naquele projeto da TV interativa, enfim. E depois, apenas que a Sam e também o James foram perceber que o Java poderia ser usado para muitas outras aplicações e é isso que vem acontecendo no decorrer dos anos, certo? O Java vem sendo usado em centenas, milhares, milhões de coisas. Dentre essas coisas, eu poderia dizer servidores web, bancos de dados, computadores, smartphones, cartões de crédito, enfim. Existe uma infinidade de aplicações que utilizam a linguagem de programação Java. Então, foi algo que nem a Sun, nem o James nunca imaginaram para a linguagem Java. Ela foi lançada oficialmente no ano de 1995, então, pela Sun, certo? Alguns anos depois, ela foi comprada pela Oracle. Tanto que aqui já dá para ver até pela essa tela que eu estou mostrando aí para vocês. Esse é o site da Oracle, onde depois a gente vai estar fazendo aí o download do JDK, que seria o kit de desenvolvimento fornecido pela Oracle, que possui bibliotecas, enfim, algumas facilidades para o desenvolvedor Java. E também o NetBeans, que o NetBeans seria a IDE. IDE seria o ambiente de desenvolvimento onde a gente vai estar colocando os códigos-fonte, compilando, então a IDE e o JDK, eles juntos já fazem muito trabalho que o programador não precisa estar fazendo, certo? Isso facilita muito na programação Java.
Alguns pontos interessantes para a gente ressaltar da linguagem de programação é que o que acontece, o Java ele possui um recurso de neutralidade de plataforma. O que eu quero dizer com isso é que não importa aonde você for executar o Java, na real não importa o seu sistema operacional, certo? O Java, se você cria um programa de Java no Windows, ele vai ser executado no Linux, ele vai ser executado no Mac da mesma forma. Essa é a neutralidade de plataforma, que é um grande recurso dessa linguagem de programação. Além disso, o Java é uma linguagem orientada a objetos, totalmente orientada a objetos, e daqui a pouco eu vou estar explicando para vocês como funciona essa questão de orientação a objetos. É realmente bem legal saber disso e utilizar essa orientação a objetos facilita também muito o trabalho para o programador. É, Bom, mas vamos à parte que interessa aqui, não vamos ficar nos abstendo tanto aos recursos da linguagem, pelo menos não agora. Vamos trabalhar nessa questão de montar o ambiente de desenvolvimento, fazer toda essa questão mais prática, que é bem legal de fazer, certo? Então, o que, que acontece? A primeira coisa que eu estou fazendo aqui, espero que vocês acompanhem, vão fazendo no computador de vocês também, eu vou baixar o JDK, que no meu caso já possuo instalado na minha máquina, mas eu vou fazer o download para mostrar para vocês como que funciona. E vou baixar o NetBeans. Tem uma opção bem interessante aqui no site da Oracle, depois vocês entram aí, vocês vão ver, que é já baixar o NetBeans com o JDK. Aí não precisa primeiro instalar o JDK para depois ir lá no site do NetBeans, baixar ele, fazer a instalação. Já faz tudo direto, né? Facilita o trabalho também. Então, ó, faz o download aqui do NetBeans com o JDK, só aceita a licença. Você está passando aí todos os seus bens para a Oracle? Não, não, mentira, não está passando não. Bom, talvez, eu também nunca li essa licença aqui para ter certeza, mas já aceitei ela várias vezes. E aí vamos fazer o download aqui. Ó, 305 MB. Se você tem uma internet rapidinha, vai baixar rapidinho. A minha aqui, ó, tá baixando 5 minutinhos, vai estar pronto esse download. Vou até pausar o vídeo, vou esperar ficar pronto o download, aí vai ficar mais fácil. Bom, então o download aqui terminou. E eu aproveitei para excluir o NetBeans aqui da minha máquina para fazer toda essa instalação junto com vocês para mostrar corretamente então como que funciona essa instalação, tá certo? Vamos lá. Vou abrir aqui a instalação do JDK 8 mais o NetBeans. A instalação é muito simples, mas vamos fazer juntos aí que fica mais tranquilo. Então, ó, vai abrir aqui o instalador. É uma questão aí de próximo, 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 concluir, termina a instalação. É bem tranquilo. Tá me dizendo que eu já tenho o JDK instalado, realmente eu já tenho, então ele não vai fazer essa instalação para mim. Vai continuar só a instalação do NetBeans. Para vocês provavelmente não vai aparecer essa tela inicial dizendo que já tem o JDK instalado, a não ser, é claro, que já possua mesmo. Uma questão interessante de falar durante essa instalação aqui, vou deixar para verificar atualizações, é que o NetBeans não é a única IDE. Existem outras IDEs. A mais conhecida, além do NetBeans, é o Eclipse. O Eclipse é outra ideia muito interessante e tem sempre dois tipos de programadores Java. Tem os que preferem o Eclipse e os que preferem o NetBeans. Não existe um conceito, eu sou programador Java, eu tenho que usar Eclipse, ou eu sou programador Java e tenho que usar NetBeans. Não, isso não existe. Existem até programadores que gostam de utilizar NetBeans para uma coisa, Eclipse para outra, e assim acontece, certo? Nesse caso da videoaula, eu vou usar o NetBeans. Eu acho que é uma ideia mais fácil de passar aí, do pessoal ir aprendendo. E aí depois que já tem um conhecimento prévio aí de Java no NetBeans, vai lá a parte do Eclipse, ele é um pouquinho mais complicado, mas nada demais. Parece a interface, criação de projetos, criação de classes é
praticamente idêntica, certo? Então vamos lá, vamos só terminar essa instalação aqui. E aí eu vou passar para alguns conceitos de Java, já mostrando alguns exemplos aí, fica legal para o pessoal já ir testando também na sua máquina. Beleza então, pessoal, aí depois que concluir 100%, vem para essa telinha aqui, pedindo se você quer contribuir para o projeto, enfim. Aí está feita a instalação do NetBeans e do JDK, certo? E aí então vamos dar prosseguimento à aula abrindo o NetBeans, para eu já ir mostrando alguns exemplos para vocês irem seguindo esses exemplos, para deixar mais prático, mais visual tudo isso que eu vou estar falando para vocês a partir de agora. Então, vou começar falando aqui, dando uma situada nessa questão de programação orientada a objetos. Eu achei um exemplo bem legal que fala que programação orientada a objetos seria o mesmo que uma aparelhagem de som. Se você quer ter um aparelho de som legal, você vai ter a união de vários componentes. Vai ter lá o componente do alto-falante, vai ter o componente do subwoofer, vai ter o componente do sintonizador para pegar o sinal do rádio, vai ter componente de pendrive, componente, enfim, diversos componentes, certo? Então, um aparelho de som é a junção de vários componentes. Ok. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que a programação orientada a objetos funciona da mesma forma. Você vai criar vários componentes, vários objetos que vão ir se ligando. Cada objeto vai ser responsável, enfim, cada classe vai ser responsável por fazer alguma coisa, vai ter lá seus métodos, atributos, vai gerar objetos e cada classe vai ser responsável por uma coisa. E aí a junção dessas classes vai virar num programa muito maior, que você vai poder fazer diversas coisas que eu vou estar mostrando nessas videoaulas, nesse mini curso, certo? Então esse é um exemplo básico para eu poder dar seguimento, para vocês terem uma ideia de como que funciona essa questão da programação orientada a objetos. Tem umas classes antigas que eu estava usando, vou tirar para essa aula aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser aqui na IDE, vamos criar um projeto, aqui nos projetos, ó. Eu vou mostrar para vocês como crio, eu já criei ali, Java, aplicação Java, certo? Vou criar aqui, Raimundo, e vou deixar desmarcada essa questão de criar uma classe principal, nesse momento não é necessário. Finalizo, ele cria aqui para mim. Para vocês não vai ter esse ícone do JRabble, a não ser que vocês já tenham o JRabble instalado. Não vou estar falando sobre JRabble nessas videoaulas, mas é um componente bem legal, um framework legal para vocês darem uma estudada, um plugin. Ele funciona bem legal para ficar evitando redeploy das aplicações, então depois deem uma procurada sobre JRabble. Ele tem uma opção free aí pro pessoal, então é bem legal, certo? Vamos criar dentro dos pacotes de código-fonte uma classe Java. Essa é a nossa primeira classe Java. Então vamos entrar aqui em novo, classe Java. Botar o nome dessa classe de primeira aula. Vou finalizar. Como eu não defini um pacote, ele vai colocar nesse pacote default aqui para mim. Isso, pessoal, isso é uma classe. É aqui dentro que você vai fazer a definição dos métodos, que você vai colocar atributos. Mas o que é uma classe? Uma explicação básica para entender o que é uma classe é o seguinte. Vamos imaginar uma classe chamada modem. O modem, como a gente conhece, ele pode ter diversos atributos. Esses atributos seriam características do modem. Tem modems que são internos, outros modems que são externos, tem modems que são ligados na USB, outros modems que são ligados na COM do computador, na RS-232. Além disso, tem
tem modems que tem console de erro, outros não. Então, aí a gente já teria alguns atributos, certo? Como que eu definiria esses atributos? Ah, sei lá, vamos definir alguns atributos aqui para vocês já irem vendo como que acontece isso. Eu vou definir aqui do tipo string, se vocês já têm um conhecimento prévio aí de programação, vão entender o que eu quero dizer com string. Eu vou definir aqui que o modem vai ter uma string chamada int_ext, que vai dizer se o modem é interno ou externo. Aí eu vou criar um outro atributo, vou botar aqui string porta. E além disso eu vou criar um boolean para console de erro. Aí eu posso dizer o que? Boto lá na string se ele é interno ou externo, boto na porta se ele é USB ou COM, e boto na console se ele tem console de erros ou não. Então, a partir dessas características, desses atributos, eu vou até botar aqui em cima que isso aqui seriam os atributos do modem, para a gente entender nesse exemplo. Eu posso definir um objeto, certo? Então, como que eu vou fazer para definir esse objeto? Vamos fazer o seguinte, vamos facilitar aqui, ó, para vocês não acabarem se perdendo. Eu vou refatorar e vou renomear essa classe para modem. Aí vai ficar mais tranquilo, porque como primeira aula eu vou começar a definir objeto, vocês vão acabar se perdendo, quem não conhece nada aí de Java. Então refatorei e defini agora como essa classe modem, que é o exemplo que eu estou apresentando. O próximo passo é a gente criar o método construtor e as classes get e set. De começo agora isso é um pouco complicado, não tem como eu explicar muito bem para que serve isso de começo. Depois vocês vão entender a importância de ter um método construtor e de ter a classe get e set aqui dentro. Para isso, para criar todos esses métodos, eu poderia fazer na mão, mas o NetBeans já nos dá uma opção bem legal de fazer isso, que seria o seguinte: vocês vêm aqui com o botão direito, certo? Acredito que seja em refatorar. Isso mesmo, ó, refatorar e encapsular campos. Eu vou selecionar tudo, ele está me dizendo que vai criar o get para o atributo interno e externo, o get para porta, o get para console e a mesma coisa o set. Então vou refatorar. Aí ele já vem aqui, ó, já cria tudo para nós, fica bem mais legal, fica tranquilo, não precisa criar. E aqui em cima eu vou definir o método construtor, que também é necessário ter nessa classe. O método construtor é bem tranquilo, é só tá feito o método construtor. Muito bem, então agora que já está definido o método construtor e os gets e sets, eu posso criar o primeiro objeto dessa classe modem. Para isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar o main, criar a main. Só dentro do método main é possível criar objetos e executar. Fora da main eu não consigo. Já vou mostrar para vocês como que funciona isso. Olha só. Aqui dentro da main eu vou criar um objeto. Já explico para vocês como que funciona essa questão aqui da definição do objeto. Eu estou colocando que da classe modem eu estou criando um objeto chamado m, e ele é um novo objeto, e aqui está o construtor que foi definido no início dessa classe. Aqui eu já tenho um objeto, eu quero definir as características desse objeto, porque eu posso ter mais de um objeto da classe modem, eu posso ter quantos eu quiser. Então eu vou definir o que? M ponto. Eu vou setar para esse objeto M, por exemplo, se ele é interno ou externo. Então eu vou colocar, como é uma string, eu coloco entre aspas duplas, eu quero definir que esse modem é externo, certo? Muito bem.
Agora eu vou definir para esse modem set porta. Como é string também, eu vou dizer se é USB ou com. Eu vou dizer que é USB. E aqui eu vou setar ainda com console de erros. Como é do tipo boolean, eu vou dizer se ele tem console, eu vou deixar como true, verdadeiro. Se não tem console de erros, eu vou deixar como false. Falso, não tem. Nesse caso eu vou deixar como true. Então, beleza. Tem aí um objeto e eu estou dizendo o quê? Que é um modem interno ligado na porta USB. Tudo bem, interno ligado no USB, isso não convém muito, mas vamos deixar assim só para esse objeto. E ele tem um console de erros, true. Beleza. Agora a gente vai definir um outro objeto diferente. Vou botar aqui modem M1, é o nome dele. E vou definir outros atributos. Esse aqui vai ser um modem externo. Vai ser ligado na porta com 2. E ele tem também o console de erros. Beleza? Viram aí? Essa é a criação dos tão famosos objetos que eu venho falando desde o início da aula. Então aqui a gente já viu o conceito do que? A gente viu como criar uma classe realmente muito simples. Essa é a classe mais básica, mas a gente tem que começar do básico para depois poder partir para algo um pouco mais avançado. Então vamos lá, definir uma classe, definir os atributos dessa classe, criei o método construtor, criei os gets e os sets para os atributos, isso aqui tem que ter, certo? Para eu poder criar o objeto dentro do main e setar. Aqui eu tenho então dois objetos da classe modem, certo? Então, pessoal, esse é um exemplo mais básico mesmo. E agora eu acho que seria interessante a gente partir para um outro exemplo onde eu posso estar mostrando para vocês uma questão aí do uso de métodos, certo? Então eu vou seguir um exemplo bem legal que tem aqui no livro, que é do robozinho Volcano Robot, certo? Meu inglês não é muito bom, mas vamos lá. Vamos seguir dessa forma. Eu vou criar uma nova classe, criem aí também. Essa nova classe vai se chamar Volcano Robot, certo? Dentro dessa classe eu vou definir o seguinte, eu vou definir os atributos dessa forma. Vai ter um status para esse robô, vai ter uma velocidade, speed, e vai ter uma temperatura. Aqui eu vou definir um método, que seria uma função, não bem uma função, mas que eu chamo esse método para fazer alguma coisa para mim, certo? Quando eu defino que esse método é void, eu estou dizendo que esse método não vai nos retornar nada. Ele vai fazer alguma coisa, mas não vai retornar nada. Então, eu defino que ele é void, não me retorna nada, e defino o nome dele. E aqui dentro, se ele tivesse algum parâmetro que eu passasse para ele, ou seja, se eu primeiro tenho que passar alguma coisa para depois ele executar aqui dentro, aí teria aqui dentro os parâmetros. Mas, por enquanto, não temos parâmetros. Aí eu vou definir o que dentro desse método? É um método para checagem de temperatura, certo? Então eu vou definir o que? Se a temperatura for maior do que 660, eu vou fazer o seguinte, abrir chaves pro if. O status vai receber retornando para casa, returning home, e a velocidade vai definir 5. Ou seja, retorna para casa rapidinho, né? Porque tá meio quente aí. Mais ou menos isso que tá fazendo
esse método. Beleza. Aqui está definido o método, vamos tirar as linhas que não precisa. Deixar bem legal. Aí eu vou criar um outro método. Um método chamado showAttributes. Também não vou passar nenhum parâmetro e ele também não vai ter nenhum retorno. O que vai fazer esse showAttributes? Quando eu dou o system.out.println, eu estou dizendo para o sistema out, jogar para fora, mostrar na tela uma linha, println, printline. Então eu estou dizendo para ele me mostrar alguma coisa aqui embaixo na saída. Depois vocês vão ver como isso acontece. Então eu estou botando para mostrar status, vai mostrar tudo que está entre aspas, vai me mostrar, certo? E aqui eu vou dar um mais para concatenar com o atributo. Então ele vai mostrar sempre status, sempre, isso aqui é uma mensagem estática, ele vai sempre mostrar isso aqui, mais o que tiver dentro do atributo status, certo? Vamos lá. Aí eu quero que ele me mostre mais uma mensagem, ó. Para eu botar esse system.out.println, eu não preciso digitar todo ele, eu boto sout e dou um tab. Aí ele já cria para mim isso. Beleza? Então, vamos lá, vou botar velocidade, speed, mais a velocidade. E vou botar mais um sout com a temperatura. Então ele vai me mostrar o status, a velocidade e a temperatura quando eu chamar esse método aqui. Se eu deixar só dessa forma no código, ele não vai fazer nada, porque eu não criei dentro do main, eu não estou chamando dentro do main, que até nem existe o main por enquanto, mas eu não estou chamando dentro do main nenhum desses métodos. Então o programa vai começar aqui, vai definir esses atributos. Beleza, tem uma criação de método aqui, vai criar, mas não vai me mostrar nada. Beleza, criou mais um método, finalizou. Não tem um main executando, tudo bem. Agora vamos lá. A gente definiu dentro do Vulcano Robot esses dois métodos, certo? Bom, para executar, vamos criar uma outra classe que eu vou chamar de Vulcano Application. Dentro da Vulcano Application, eu vou criar o método main, primeira coisa. Então, para criar o método main é parecido com o sout. Eu dou psvm tab, ele cria para mim public static void main passando os argumentos, certo? Não preciso estar digitando tudo isso aqui, facilita bastante o trabalho do programador. Bom, primeira coisa, eu vou botar que da classe Vulcano Robot eu vou criar um objeto chamado Dante e passo o construtor. Muito bem, ele já sabe que está vindo lá do Vulcano Robot, até porque eles estão dentro do mesmo pacote, aqui não tem como se perder. Aí eu criei o Dante, certo? Então eu vou definir para o Dante os atributos dele. O Dante tem um status igual exploring. Então o Dante está explorando. O Dante tem a velocidade igual a 2. Como é um int, eu não preciso botar entre aspas. Int é de inteiro, então eu não boto entre aspas, eu deixo assim mesmo. E a temperatura está 510. 510 é a temperatura onde o Dante está. Aí eu vou dizer o que? Dante, me mostre os seus atributos. Então agora sim, agora eu estou chamando o showAttributes, ele vai vir aqui dentro e vai fazer isso aqui. Então ele vai me mostrar o status do Dante, vai me mostrar a velocidade do Dante e vai me mostrar a temperatura.
Beleza? Então, vamos lá. Vamos botar aqui. E vamos definir aqui embaixo já uma outra mensagem que vai dizer o que? Increasing speed to 3. Aumente a velocidade para 3. Ele vai fazer o seguinte, até esse ponto do programa. A velocidade está em 2. Ele vai me mostrar a velocidade, vai me mostrar o status explorando, vai mostrar a temperatura 510. Aí uma mensagem vai mostrar, aumente então a velocidade para 3. Eu vou definir então que a velocidade vai ser 3. Dante.speed igual a 3. Aí eu vou dizer, Dante, me mostre os seus atributos. Ele vai mostrar a única diferença de antes, vai ser que agora a velocidade vai estar 3. Vou mostrar mais uma mensagem alterando a temperatura para 670. Alterando a temperatura para 670. Vou definir para o Dante que a temperatura é igual a 670, certo? Aí eu vou mostrar. Dante, me mostra os seus atributos. Ele vai mostrar que a velocidade está 3, que é o que a gente alterou antes, e que agora a temperatura está 670. Por enquanto, o status do Dante continua explorando. Aí eu vou mostrar uma mensagem dizendo, checando a temperatura. E aí, eu vou chamar o outro método que a gente criou antes, que é o checkTemperature. O que tem dentro desse método? Diz o seguinte, se a temperatura for maior do que 660, ele vai alterar o status e vai alterar a velocidade. Então, nesse caso, como a gente definiu agora há pouco que a temperatura está 670, ele vai dar um true aqui. Ele vai, a temperatura está maior de 660? Tá maior. Então, ele vai alterar esses valores. Certo? E aí, eu vou mostrar show attributes para mostrar que ele alterou o status para returning home, alterou a velocidade para 5 e a temperatura vai estar em 670. E aí eu fecho. Bom, vamos lá. Vamos executar isso aqui para ver como funciona. Para executar isso aqui eu faço o seguinte, executar projeto. Vou definir a classe principal como Volcano Application, nesse caso só para a gente ver executando. Ele vai mostrar aqui embaixo na saída, rodando. Olha aí o que aconteceu. O status estava explorando, que foi o que a gente pediu aqui em cima. Dante nos mostra os seus atributos atuais. Estou explorando, minha velocidade é 2 e a minha temperatura é 510. Beleza. Aí nós falamos, aumentando a velocidade para 3 e definimos isso. A velocidade do Dante agora é 3. Aí pedimos para mostrar. Dante, nos mostra seus atributos. Continuo explorando, a minha velocidade agora é 3 e a minha temperatura continua sendo 510. Aí definimos, alterando a temperatura para 670 e alteramos ela aqui. Dante, nos mostra os seus atributos. Temperatura 670. Então, vamos checar essa temperatura. Checou? É maior do que 660. Dante, nos mostra agora os seus atributos. Aí é o que a gente definiu lá no método. Retornando para casa, velocidade 5, temperatura 670. Legal? Então, beleza. Nessa aula a gente aprendeu essa questão de classes, aprendeu um pouco como funcionam objetos, programação orientada a objetos, métodos, o método main, método construtor, get, set. Enfim, durante o mini curso, vocês vão perceber a importância de usar classe, a importância de usar método, como usa,
as diferenças entre cada classe, cada método. Vai ter bastante coisa para aprender. Esse aqui realmente é o básico, só para ter uma ideia de como funciona, tá certo? Espero vocês na próxima videoaula, espero que tenham gostado dessa. Se inscrevam no canal, curtam nossa página, nos sigam no Twitter, eu vou deixar todos os links aí na descrição, tá certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula.